Bom dia a todos os que me ouvem. Hoje venho falar-vos de fé. Fé em Deus. Muito tenho ouvido falar em fé ao longo da minha vida. Nunca tive nenhuma. Porque para termos fé, o que é necessário? O que é a fé? A fé não é mais do que conhecermos a Deus. Para termos fé, temos de conhecer Deus. Temos que o descobrir dentro de nós próprios. E a partir desse momento, então sim, a fé crescerá dentro de nós. O acreditarmos em Deus. Mas enquanto não o descobrirmos, a nossa fé não crescerá. Não teremos fé em Deus. O primeiro passo para termos fé é conhecermos Deus. A pergunta que se levanta imediatamente é a seguinte: e como é que nós podemos conhecer Deus? Nós podemos olhar à nossa volta e ver Deus. Estas árvores que crescem à nossa volta, que eu estou a ver, são um milagre de Deus. Deus está em todo o lado. Mas isso não nos é útil. É-nos útil de uma maneira muito superficial. Porque onde nós temos que realmente conhecer Deus e encontrá-lo é no interior da nossa alma, no interior da nossa mente. E quando o começamos a conhecer, então sim, então a nossa fé cresce e tudo se modifica na nossa vida. Uma das formas de conhecermos Deus, porque nós podemos conhecer Deus de muitas formas. Uma das formas mais úteis que eu, ao longo da minha vida, fui conhecendo Deus é através dos ensinamentos do livro dos Provérbios. Porque esse livro ensina-nos o que é a vida, as leis da vida, as regras da vida, como a vida funciona. E essas leis, essas regras, são uma das manifestações de Deus. E nós conhecermos Deus dessa forma ajuda-nos a ultrapassar as dificuldades do dia a dia. Porque quando começamos a entender as leis da vida, as regras da vida, percebermos e entendermos o que é a vida, vemos que isso é obra de Deus. Porque é tudo ordenado, tudo segue uma determinada ordem. E quando se desvia a nossa vida dessa ordem, o que surge é o sofrimento e o caos e a destruição. Por isso, este conhecer Deus é-nos muito benéfico. Nós beneficiamos no nosso dia a dia com este nosso conhecimento das leis da vida, das regras da vida que nos foram transmitidas pelos nossos antepassados que tanto bem nos queriam. Porque o que de mais valioso poderei eu fazer pelas gerações futuras? O mais valioso que os nossos antepassados nos fizeram e deram foram escrever-nos no livro dos Provérbios as regras da vida.
isso é Deus. Porque essas leis, essas regras, esse saber foi escrito de geração em geração. E tudo se repete. Não estamos a inventar nada de novo. Nós julgamos-nos inteligentes, mas não o somos. Cometemos os erros que os nossos antepassados já cometeram. Digo-vos, esta sociedade afastou-se tremendamente de Deus, das regras da vida, do que era bom, do que é bom aos olhos de Deus. O que é que isto significa? Afastou-se das regras que os nossos antepassados escreveram nos livros de Provérbios, nas leis que lá estão inscritas. E quando nós nos afastamos dessas regras e dessas leis, surge a destruição, surge o sofrimento, surge o caos. E quem quiser abrir um pouco os olhos, olha à sua volta e vê isso mesmo. Tenho uma parábola para vos contar. Novamente, a figueira. Eu olho para a figueira e vejo muitas folhas. Muitas folhas. E se vocês olharem para a figueira, também vêm muitas folhas. E vocês veem que, embora elas sejam distintas umas das outras, são todas muito semelhantes. E quando eu olho para essas folhas, lembra-me algo. E quando eu olho para a figueira e para as folhas da figueira, lembra-me a nossa sociedade. E o que é que eu vejo? Vejo que as folhas estão doentes. Porque todas as folhas representam a nossa sociedade e cada uma das folhas representa a nossa família. E as famílias estão muito doentes, tremendamente doentes na nossa sociedade. E ela só ainda não colapsou, porque a nossa sociedade mantém-se através da tecnologia. Mas não nos enganemos. Sem folhas, a figueira não sobrevive. Sem famílias, a figueira morre. A nossa sociedade autodestrói-se sem famílias. E com o número de divórcios que existe, sem famílias saudáveis, é impossível que qualquer sociedade sobreviva. Eu olho para a figueira e não vejo folhas. Vejo a nossa sociedade e vejo as famílias que estão a cair. E o problema da figueira não está na riqueza, não está nestes tempos agora de grande inflação. Não. O problema está na cultura, porque a cultura está a destruir as folhas. Não, nem está no respeito entre as pessoas. Não, é mais profundo. É a própria família que está a ser destruída por certas ideias. E ao destruirmos a família, vamos destruir a sociedade. Entendam? Uma figueira sem folhas morre. Mas tomem atenção a uma coisa maravilhosa. Vejam, a figueira vai perder as folhas, mas depois deste tempo de destruição, novamente se renovará. Porque a vida funciona por estes ciclos. E nós estamos neste tempo em que a família está a cair. É um tempo triste. É um tempo de outono, inverno. Mas, no futuro,
novamente a figueira se renovará. Esta cultura moderna está a destruir a família. A cultura afastou-se de Deus, das leis da vida, das leis de Deus, das leis dos provérbios, das leis dos meus antepassados, das leis dos vossos antepassados. E vocês não os querem ouvir, não os querem entender. Tenho a dizer algo também à minha igreja, à Igreja Católica Apostólica Romana, que é a minha igreja. A igreja passa o tempo a falar do São Paulo. São Paulo para trás, São Paulo para a frente. Grande homem que foi. Mas ouçam-me com atenção. São Paulo foi só um homem. Não passou de um homem. Um homem importante, é claro. Mas vocês passam o tempo a falar nesse homem. E esse homem disse coisas acertadas e coisas erradas, como qualquer homem. E a Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja de Cristo, não de São Paulo. É a Igreja de Cristo. Eu vou repeti-lo novamente. A Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja de Cristo, não a Igreja de São Paulo. Por isso, acompanhem o meu pensamento. O pensamento de Cristo, tenho a certeza, é baseado nas leis de Deus, nas leis da natureza, nas leis da vida. É baseado em Deus. É baseado nos provérbios de Salomão. Porque isso são as leis eternas de Deus, as leis eternas da vida. E quando nos afastamos dessa lei, tudo se desmorona. Por isso, amada Igreja Católica Apostólica Romana, da qual faço parte, peço-vos, comecem nas vossas homilias a falar mais no livro de Provérbios e muito menos em São Paulo, porque o São Paulo tem coisas boas, mas também tem muito erro. Digo-vos, São Paulo tem muito erro. A Igreja de Cristo não é a Igreja de São Paulo. São Paulo era um judeu e fez o melhor que pôde e soube quando se converteu à mensagem de Cristo. Mas tenho as minhas dúvidas que ele a tenha entendido verdadeiramente. Igreja Católica, ouçam a minha voz. Entendam o que vos quero dizer. Preocupem-se mais em entender o livro dos Provérbios, o pensamento de Deus, porque o pensamento de Deus é eterno. O livro de Provérbios é eterno e viverá para sempre. E quando nos afastamos de Deus, então surge o caos. E a própria Igreja Católica Apostólica Romana afastou-se de Deus. E afastou-se de Deus no seu cerne, com a questão do celibato, por influência de São Paulo. Porque a lei de Deus é contrária a isso. E não acredito que o meu Mestre, Jesus Cristo, seja contrário a qualquer uma das leis de Deus, a qualquer uma das leis da vida. Porque ele entendeu, como eu, isso profundamente. Nós não podemos lutar contra Deus, porque quando lutamos com Deus e contra Deus, só sofremos, só surge a destruição. Temos de o compreender, entender, temos que caminhar na sua direção e aí encontraremos conforto.
E então a fé crescerá. E a nossa fé e a minha fé crescerá, tal como neste momento cresce, porque eu conheço a Deus, porque eu encontrei Deus dentro de mim próprio. E quando nós encontramos Deus dentro de nós próprios, a nossa fé em Deus cresce. Quando nós o encontramos, quando percebemos que Deus sempre nos acompanhou, então sim, a fé cresce. E cresce verdadeiramente. A fé em Deus. Incito-vos a iniciar esta caminhada do conhecer a Deus. E o local onde o deveis iniciar e onde vos deveis ocupar muito tempo é no livro dos Provérbios de Salomão. Porque aí comeceis a encontrar Deus verdadeiramente. O Deus de Cristo, o Deus de Jesus Cristo.